Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nosso grande mestre Luiz Paulo Supi passou dos 3.000 de rating e eu já mostrei isso, né, um vídeo sobre isso aqui no canal. Mais recentemente, agora, esses dias, ele acabou vencendo também algumas partidas contra ele, Daniel Naroditsky, um dos melhores jogadores de xadrez blitz do mundo, né? Então aqui, claro que a gente vai mostrar algumas dessas partidas aqui, então, começando com essa onde o Naroditsky tem as peças brancas. Vamos dar foto aqui do Naroditsky, pronto, põe uma mais recente. O Naroditsky tem as peças brancas contra o nosso brasileiro, bora torcer aqui pelo Brasil. Peão do rei foi jogado, o Supi vem com a siciliana, beleza, abertura ardida, ele muitas vezes joga a siciliana, que é a abertura que foi muito jogada por Kasparov, é jogada ainda por Magnus Carlsen, MVL, Judith Polgar, Mikhail Tal, Bobby Fischer, os grandes nomes do xadrez mundial. C3, a variante Alapim, especialidade da nossa campeã brasileira, Juliana Teral, ela adora jogar isso contra a siciliana, é especialista. Cavalo em F6 foi jogado aqui, em geral avança o peão, cavalo vem para D5 e aqui muita gente joga com D4. Naroditsky preferiu a linha com cavalo em F3, E6 foi jogado e aqui temos bispo em C4 seguindo o desenvolvimento. D6, o Supi ataca agora o peão central, temos aqui o lance D4 fazendo a proteção, peão por D4 foi jogado e o Naroditsky inventa a moda aqui, faz um rock, vai pro gambito, né, entrega um peão, será que isso é bom? O Supi segue com peão toma e depois de cavalo toma, cavalo C6, aqui o Supi prioriza o desenvolvimento, né? Não sei se era bom tomar aqui o peão, não sei se isso era bom ou não. Cavalo por C3, você pode de fato ir para algumas trocas aqui, mas isso é complicado, né? Talvez cavalo por F7 aqui direto e as brancas tenham um bom jogo, né? Então não dá para arriscar muito, por isso o Supi segue com cavalo C6 e agora temos trocas e aqui o Naroditsky recupera material, recupera o seu peão. E o Supi segue com dama em F6, é preciso trocar as damas. Afinal de contas, o desenvolvimento do Supi não está tão forte quanto o desenvolvimento aqui do Naroditsky, principalmente a questão da segurança do rei. Dama foi jogado e aqui peão toma, também é possível tomar de cavalo, aqui o Supi não se incomoda em tomar de peão. E seguimos com o lance cavalo aqui em D2, o Supi jogou rápido isso, hein? Segue com torre G8, coloca pressão agora na coluna G. Cavalo vem para F3, E5, abre para o bispo poder jogar. Torre vem para a casa de E1 e o bispo vem dar suporte aqui para o cavalo. G3 controla a casa de F4, H5 parte para cima. Bispo vem para D3 e agora grande roque. Esse lance é bonito, né? Esse lance é bonito. Aqui o grande roque já coloca uma atuação na coluna D. E seguimos com o lance bispo E4. Rei C7, é preciso que os peões estejam protegidos. Bispo D2 foi jogado, cavalo manobra para B6, muito possivelmente de olho na casa de C4. O rei chegou em C7 para defender o peão, estava preparado para isso. Naroditsky dá uma restringida no cavalo do Supi. E o Supi segue agora com esse ataque H4, um lance muito interessante. Afinal de contas, parece que o cavalo está protegendo a casa de H4, né? Então vamos ver essa ideia interessante aqui do Supi. Também bispo G4 era uma possibilidade nessa posição. H4 diretamente foi jogado e aqui bispo em E3. Vamos entender o que está acontecendo, por que não toma aqui cavalo? Porque está caindo o bispo, né? O cavalo, então, ele está sobrecarregado nessa posição e é disso que o Supi está tirando proveito. Por isso a partida seguiu com o bispo E3. Agora sim, salvando aqui o bispo. E agora, peão por G3 e o cavalo volta para a casa central, né? Aqui uma outra possibilidade seria jogar um F5, F4, também seria bastante interessante. Mas o Supi preferiu trazer o cavalo e agora temos o lance bispo D2 protegendo o peão. E aqui bispo C5 ameaçando diretamente aqui, torre por G3, afinal de contas esse peão agora está cravado, o que fazer? Rei F1 foi jogado, um erro aqui do Naroditsky agora, porque talvez rei G2 fosse melhor, mas não é simples, tá vindo cavalo F4, vai ter que trocar, nada simples defender essa posição, né? Mas rei F1 foi jogado, e agora? Agora o Supi vai para cima. Bispo em H3 com cheque. O rei vai tentando escapar, mas agora bispo G4. O cavalo não pode se mexer. Rei F1 descrava, mas agora F5. Uou! Agora o cavalo está atacado. O defensor está atacado. Só sobrou um lance.
é tomar. Mas Naroditsky vai para uma outra ideia, vai para um lance ousado aqui. Porque aqui, pessoal, qual que é o problema de bispo toma? É torre toma e o cavalo tá atacado e o cavalo é o defensor do bispo, good game. Se você tirar o cavalo, cai o bispo, se você proteger o cavalo, bispo toma, né? E depois toma o bispo. E não há o que fazer para evitar isso. Por isso, nessa posição, Naroditsky vai para o lance do desespero com o cavalo por peão. Seguimos agora com F por E4, o Sup tem uma peça a mais. Torre por E4 captura um pouquinho de material, mas agora bispo em H3, expõe o rei, traz a torre para a coluna E. Complicado para o Naroditsky, ele tenta esconder um pouquinho o rei, mas agora cavalo manobra para F6, torre atacada, cavalo atacado, bispo atacado, tá todo mundo atacado. Torre volta para E2 para defender, mas agora a torre é quem ficou sobrecarregada. E o Sup tira proveito disso. Segue com torre por bispo, capturando uma peça, sacrificando a qualidade momentaneamente para, na verdade, ganhar 2 peças pela torre, o que é um excelente negócio. E a partida segue agora com torre H1. São 3 peças por uma torre. 3 peças, se fosse por uma dama, estaria equilibrado. 3 peças por uma torre são melhores. Mas o Naroditsky ainda tem um peão a mais. Não dá para ser compensação. 2 peões a mais. Será que isso é compensação? Seguimos com o lance torre em F5 com cheque. Cai o peão de F2 com cheque. E aqui o problema é que o Sup tem apenas 41 segundos no relógio. Naroditsky 32. O Sup segue aqui com o lance bispo G4, salvando o bispo que estava atacado com o tempo, porque esse lance vem com cheque. O rei se mantém aqui defendendo a torre, né? Aqui rei C1 estaria levando o lance bispo E3, né? Já liquidando a partida. Por isso o rei E1 foi jogado. E aqui muita frieza do Sup, porque aqui, cara, a gente fala, vou jogar 3 peças contra... Vou jogar 3 peças contra a torre aqui e tá de boa, né? Mas o Sup tem outras ideias. Ele prefere manter as peças no tabuleiro, segue com torre F5. Isso é frieza, isso aqui é muita experiência, né? Isso aqui você vê que o cara o tamanho do jogador, né? O cara... Ele sabe exatamente o que está fazendo, não está ansioso para liquidar ou, né, para simplificar. E ele percebe aqui que quanto mais peças ele tiver no tabuleiro, mais fácil de combater aqui o rei exposto. E quem sabe ele pode não apenas trocar peças, mas ganhar ainda mais material. A partida segue com o lance torre H4 e agora bispo D6 ataca o peão de G3, por enquanto aqui está protegido. A partida segue com torre D3 e agora bispo em F3 faz o bloqueio. A partida segue com torre H3 protegendo, mas agora bispo G2, não teve jeito, esse peão está atacado. Torre H2 atacando o bispo e agora bispo em F3. Aqui a gente repete um pouquinho a posição e o Sup muda agora para bispo em E4, ataca a torre, ataca o peão. E agora, será que dá para continuar defendendo? Torre em E3 foi jogado, segue defendendo esse peão. Mas agora essa pancada, cavalo G4, meus amigos. O bispo não tem mais defesa, mas agora as 2 torres estão atacadas. Valeu a pena o Sup não ter trocado as torres ali, né? Ele acabou conseguindo mais material. Realmente esses ataques aí acabaram sendo muito fortes. E aqui o peão ainda está atacado, G4 foi jogado. Por que o Naroditsky segue jogando? Porque apesar dele estar com 2 peças a menos, cara, o tempo tá caindo. Cavalo em F3, cheque, e aqui o que jogar nessa posição, né? O Sup tinha um lance muito bom aqui, que é o lance cavalo G5 cheque, né? E aqui você pode ir para algumas trocas, mas o Sup prefere jogar de uma outra maneira. Segue com torre F4 aqui atacando a torre, entregando um pouco de material, porque agora o Sup tem apenas uma peça a mais, mas é a famosa estratégia do risco zero, né? Aqui o Sup tentou simplificar para uma posição, entregou um pouco de material, no entanto ele vai para um final onde ele não perde mais, né? Agora, será que ele vai conseguir ganhar com esse pouquinho de tempo no relógio? Vamos vendo aqui, né? Esse tipo de final é perigoso quando o seu tempo está caindo, porque o Naroditsky é um jogador ligeiro, ele espera o momento certo para fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o perigo desses finaizinhos, né? O cara conseguiu sorrateiramente passar o peão ali G5, G6, né? E poderia ter sido fatal, se o rei tá nessa ala aqui, por exemplo, e você tá controlando com esse peão, alguma hora vem no pré-move, o cara passa o peão, você vai ter trabalho, né? Mas o Sup percebendo isso, o que ele faz agora? Ele dá uma controlada, né? Se o peão avançar, ele encosta. Prepara agora para manobrar o rei para cá e para cá, né? É isso que ele precisa fazer. O Naroditsky, sabendo disso, encosta, porque agora se o rei sair, cai o peão. É preciso todo o cuidado do mundo, por isso o bispo C3, primeiro ameaçando agora dar essa volta.
Aqui rei E4, temos agora sim rei F8, rei D5, e agora mais uma vez todo cuidado é pouco. Você joga aqui, né? Você tá dando contra-jogo aqui para as brancas. Por isso, Sup segue com bispo B4, mesmo com pouco tempo no relógio. São apenas 11 segundos. O Naroditsky tá jogando muito rápido. O rei encosta no peão e o rei defendeu. E agora, o que fazer? Aqui você passa a vez, né? Muito bom o lance aqui do Sup, porque o rei tá no campo minado, né? Aquele famoso campo minado do Dvoretsky, quem não conhece, é esse tipo de situação onde o rei é obrigado a se mover aqui, vai cair o peão, não tem mais como continuar defendendo aqui esse peão, né? Rei E4 foi jogado, cai o peão de G6, rei D5 encosta no peão, e aqui o Sup simplesmente não permite, né? Porque aqui se ele começa a disparar, o que o cara faz aqui? Me manda 2 pré-moves aqui, né? Então aqui, por isso que o Sup fez esse lance bispo B4, tá bom, galera? Aqui é técnica de bullet. Aqui é técnica de quando você tem que jogar com muito pouco tempo no relógio. Você não permite o seu adversário fazer nenhuma sacanagem. Se é no xadrez presencial, é mais fácil de ver o lance do seu adversário, porque você sabe para que lado que foi a mão dele, você tá de olho no tabuleiro. No online, você tá fazendo pré-move, é diferente, você não vê onde foi o braço do cara, onde é que ele fez o lance, né? E aí o cara me dispara 2 lances desses, você tá desesperado aqui, né, já fazendo aqui o pré-move, pum, pum, leva um contra-jogo, às vezes pode até perder. Por isso esse lance aqui exclama: não tem mais como fazer nenhuma sacanagem, sobrou isso aqui agora. Aqui então o Sup vai, leva o rei, avança o peão, leva o rei, avança o peão. Não tem mais como combater isso daqui, né? Isso aqui ficou interessante. E agora a questão é, será que 10 segundos dá pra ganhar? O Naroditsky veio pra esse cantinho aqui porque ele tá tentando afogar, né? Ele tá tentando afogar aqui o rei, né? Então, vamos ver como segue aqui a partida. Temos agora esse lance de dama, o rei tenta afogar. E aqui a gente tem o checkmate aqui com dama D7, mas é muito mais fácil que a gente vê quando tá assim, olhando, analisando, né, quem tá de fora. Esse lance seria checkmate, mas aqui é complicado, galera. O Sup vai para uma outra ideia. Ele quer passar esse peão, ele coloca aqui, o rei não tem mais como continuar defendendo esse peão, vai cair, ele vai conseguir fazer outra dama. É uma maneira de jogar no pré-move, porque se o Sup parar para olhar aqui, deixa eu ver como é que é o mate mais rápido, acabou o tempo, né, então tem que jogar. O negócio aqui é fazer lance. O Sup já segue disparando no pré-move, gastando 1/10 de lance por segundo para fazer. Aqui ele gastou um pouquinho mais, mas aqui ele sabe já que ele vai dar o mate, né? Já tem 2 segundos, mas aqui 2 segundos para dar mate nesse tipo de posição. 2 segundos e meio, praticamente você tem 25 lances aqui ainda para dar mate, né? É tranquilo, porque cada lance vai gastar 1/10 de segundo. O Sup aqui faz tranquilo, não sei se ele devia estar falando no canal dele, comentando aqui alguma coisa, ele vai na maior tranquilidade. Quem acompanha o Sup sabe que ele é bem tranquilo, né? Se ele tem 2 segundos no relógio e ele está numa posição superior, ele consegue ter a maior tranquilidade do mundo de fazer mais quantos lances precisarem para ganhar. Bela vitória aqui do Sup para cima do Naroditsky, com uma precisão boa aqui, 91,5% de precisão para o nosso brasileiro, 86,5% para o Naroditsky. Jogou melhor aqui o Sup, jogou melhor. E a gente ainda tem outra aqui que eles jogaram também, ó. E aqui mais uma vez o Sup tá de negras, hein? Outra aqui com o Sup de negras, então. Temos aqui o peão dama. Então agora o Sup está jogando aqui contra o peão dama, os bispos vão para as colunas Fs aqui, uma abertura quase simétrica, né, com exceção aqui dos cavalos, e agora bispo D3 foi jogado, bispo G6, e aqui temos H4 imediatamente atacando na ala do rei, bispo D6 segue o desenvolvimento, temos trocas, aqui capturar de peão, viu galera? Olha, se você tiver na dúvida, se você toma de dama, o computador manda tomar de dama. Entre seres humanos, toma de peão, tá? É muito legal você tomar de peão por vários motivos. Além de você abrir a coluna C para você poder atacar, você também está dando suporte no centro. Você está tirando a casa de E5 do cavalo. Você está dando suporte para jogar um E5 no futuro. Tem uma série de vantagens, né? Mas o computador fala que esse aqui é melhor, né? Mas o computador... para a máquina tudo dá na mesma, ele vai empatar sempre, né? O computador, qualquer lance tá bom, ele vai empatar entre robôs, né? Robô contra robô vai empatar na maioria das vezes. Bom, aqui H5 foi jogado, então por isso que pro computador não faz diferença, entendeu? O computador não faz diferença. É legal de mencionar isso, né? O computador não faz diferença, você vai tomar de dama ou de peão, nenhuma, né? Ele vai empatar de qualquer maneira, o ser humano não. H5 foi jogado, cuidado aqui, Sup, toma cuidado com essa posição, né? Porque a posição aqui é o seguinte, meus amigos, esse peão está muito bem protegido, né? Você não pode capturar. Por isso o bispo toma, peão toma, devolvendo na mesma moeda, e aqui H6, parando esse peão perigoso. Dama vem para B3, atacou na outra ala, dama D7 faz a proteção.
Seguimos com o lance cavalo em F3 e agora cavalo C6, os cavalos são desenvolvidos e aqui a gente quase caiu numa posição simétrica. Ô Rafa, para com essa história de simétrico, não precisa ser simétrico. Então vai, esquece isso aí. E4 foi jogado agora pelo Naroditsky, Roque coloca o rei em segurança e o Naroditsky vai para um lance muito interessante aqui, rei F1. E é um dos melhores lances segundo o Stockfish, não é um lance fácil de você jogar. Mas uma das possíveis explicações é que você quer deixar o rei um pouquinho menos exposto, mas você está seguro de que a torre tem que continuar aqui na coluna H. Peão toma, e aqui D5, o Sup está tentando abrir a posição, E5 tenta manter tudo fechado, o cavalo centraliza, a torre vem para a coluna D. E aqui F6, o ataque ao peão central. Peão toma, torre toma, e aqui cavalo por cavalo, peão toma, o cavalo chega em E5, propondo um pouco mais de trocas. Dama em E7 foi jogado pelo Sup e agora os cavalos são trocados. E seguimos com o lance dama em E3. Um lance que protege mais uma vez o peão, ataca o peão central. Sup segue com torre de A em F8. Opa, se você quiser peão não tem problema, eu vou querer te dar mate. Por isso torre D2 faz a proteção. E agora dama B4, colando aqui nessa galera, né? E não dando tempo aqui de jogar dama por peão, senão vai cair a torre. Naroditsky tem que fazer alguma coisa, segue com o lance torre H4, trazendo mais um ataque para cima deste peão. Dama C4, cheque foi jogado, dama C1 com cheque foi jogado e aqui cai o peão de F2. Bela sequência aqui do Sup, afinal de contas a torre aqui tá cravada, tá caindo a dama. Por isso... aqui o único lance talvez seja o lance torre 2, não é um lance muito fácil de encontrar, permitindo aqui essas trocas e o Sup vai ter um final melhor aqui, né? No entanto, nada fácil, porque tá caindo aqui o peão central e tal, mas talvez um final com melhores chances aqui pro Sup, um peão a mais, tem uma torre na sétima, né? Um bom ataque, nada simples, como a gente tá vendo aqui, né? Não é um final trivial nem nada disso. Torre G3 aí para não permitir o ataque em G2 e já para tentar um contra-jogo. As máquinas falam que talvez com um bom jogo aqui as brancas consigam empatar, mas na prática as pretas acabam vencendo uma posição como essa entre seres humanos. Por isso o Naroditsky tem uma ideia, ele sabe que se ele jogar esse lance, ele vai agonizar e vai perder. Por isso ele segue com o lance dama por torre, meus amigos. Um erro aqui, mas fazer o que? É a tentativa desesperada. Sup aceita o desafio. O ponto todo é que o Sup ainda tem um peão passado. E, meus amigos, esse é o único lance da posição, tá? É o único, qualquer outro não presta. Por exemplo, se você jogar dama E3 aqui, já era torre de F em F4 e duas torres jogam. Um final, em geral, melhores do que uma dama, né? Então poderia seguir dessa maneira, aonde... as brancas podem sim sonhar com um empate nesse final, tá? Por isso o Sup não tem tempo a perder. E3 com um tempo sobre a torre. Que detalhe importante. Torre em E2. E aqui se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o único lance que vence vale a pena, só tem um. Qualquer outro não dá tempo, porque, mais uma vez, as brancas vão se coordenar, né? Seja por aqui, vão capturar esse peão, vão capturar outro peão, vão ter contra-jogo e vão conseguir lutar pelo empate ou até mesmo pela vitória. Por isso não tem tempo a perder. Sup segue com o lance, eu espero que você tenha encontrado o lance brilhante. Dama em D2, meus amigos. E nessa posição, Daniel Naroditsky abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, a torre não consegue mais escapar, ela não pode ir para lugar nenhum. Se levar o peão, perde a torre, se levar a dama volta, né? Não tem o que fazer em relação a isso. Que bela finalização aqui do Sup, bela partida aqui contra o Naroditsky. Acho que essa daqui foi até ainda mais precisa, né? Teve 97,2% de precisão aqui para o Sup, 89% para o Naroditsky, que a gente vê que o Sup de fato colocou problema e acabou conseguindo a finalização brilhante aí, essa belíssima vitória, né? Eu mostrei 2 vitórias do Sup, não significa que o Sup venceu todas, tá? Ele também perdeu. Eu tô aqui na página do Sup, tá? Então vamos continuar torcendo para ele que tá fazendo uma série no canal dele, né? Muito legal, subindo lá o rating. Vamos continuar torcendo para o Sup continuar subindo o rating. E aqui as partidas com o Daniel Naroditsky estão aqui, tá? Claro que eles jogaram 4. O Sup ganhou as 2 que eu mostrei, tá? E perdeu 2 também. Então eu acabei mostrando mais as vitórias do que as derrotas, por motivos óbvios, né? Mas é isso, também houve derrotas, tá bom? É isso, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!